Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? A gente vai continuar o nosso conteúdo teórico, lembrando que essa última parte sobre os jacobianos, eh, nem sei se eu vou abordar propriamente o controle, porque olhando os livros, o que a gente fala em controle nas disciplinas de controle moderno, controle clássico, elas são mais do que suficientes para a gente fazer controle de braços robóticos, né? A coisa mais complicada, de fato, é determinar a inércia, né, desses manipuladores, o torque em cada junta, mas é um motor CC normalmente, né, um servomecanismo, um motor CC, às vezes um motor CA, né, vai complicar um pouco mais, mas não é uma coisa assim absurda, né? Vocês vão utilizar uma realimentação, talvez usar um PI mais D, um PID, para controlar cada junta. Lembrando que o controle ele vai ser feito de maneira angular, normalmente. Eu vou estar interessado no controle angular, mas a gente vai começar a ver que a velocidade também é importante. Tá? Então, muitas vezes eu tenho uma realimentação de posição, que a gente chama, e uma realimentação de velocidade, uma realimentação interna para garantir uma velocidade específica ou evitar que certa velocidade seja alcançada. Em resumo, que eu exija muito do motor, tá? Mas toda a parte da teoria de controle de manipuladores, vocês vão ver em outras disciplinas, em outros exemplos, talvez exemplos mais simples, ok? Mas a ideia é a mesma. Então, não sei se seria conveniente, eu dei uma estudada já para ver, né? Fazer os meus estudos para o final do semestre, e olhando nos livros, os livros não trazem assim nada de novo. Eu vou abordar uma aula, talvez, mostrar os diagramas de bloco, fazer algumas simulações, tá? Mas é mais a título informativo, bem como essa parte, tá? Essa parte das velocidades e jacobianos eu vou trazer para vocês, mais para informar vocês do que para cobrar. Eu acho que o mais importante dessa disciplina é que vocês tenham entendido a cinemática direta, um pouquinho da cinemática inversa, né? Embora a gente viu que a solução não seja fácil, né? Tem uma noção do que é jacobiano, como é que são as velocidades nos manipuladores, tá? Isso a gente vai ter aqui, e era isso. Para mim já vai estar ótimo, né? E, claro, trabalhar com os robôs no laboratório, compreender os comandos de movimentação, uma linguagem básica, no caso a gente usa CL. Então esse é o objetivo da disciplina, tá? Então, esse T3, como eu falei para vocês, eu talvez faça algumas perguntas sobre velocidade, cinemática inversa, nada complexo, tá? Nem comparado com o T2, tá, pessoal? Que o T2 foi um trabalho um pouquinho mais exigente nesse sentido, né? No sentido matemático. Mas vai ser um trabalho focado, o T3, na programação, basicamente, o entendimento da programação desses manipuladores, tá bom? Então, como é que vai funcionar velocidades, tá? Antes da gente partir de fato para a representação de uma velocidade de junta, de fato, a velocidade do órgão terminal em relação ao frame fixo, que isso é lá nos finalmente, é mais difícil, tá, pessoal? A gente tem que entender a base das velocidades, tá? E não é difícil, é uma coisa relativamente fácil de se entender. Então, a primeira coisa que a gente vai falar na aula de hoje é um pouquinho de notação também, né? Um conceito notacional, a distinção entre uma velocidade angular e uma velocidade linear, tá? E vamos começar a levar isso para os frames. Então, vai ser uma aula mais para a gente se situar no que é as velocidades nos manipuladores. Obviamente que qualquer ponto, né, que não é fixo, tá? Eu posso definir uma velocidade. Então, vamos imaginar, primeiro passo, né? Vamos imaginar, que eu tenho um frame aqui, qualquer, frame 0, vamos dizer, vamos dar um nome para ele, frame A, enfim, qualquer coisa, e que eu tenho um ponto. Esse ponto, pessoal, ele pode ter uma velocidade linear, uma velocidade angular, eu posso associar ele, dependendo do movimento dele, ou as duas coisas, inclusive. Tá? A gente vai ver. O fato é o seguinte, esse ponto aqui, se eu dar um delta t,
esperar um pouquinho, ele vai se movimentar. Vamos imaginar que ele vai se movimentar no espaço. Tá? Essa movimentação, se eu chamar de P, o ponto, né? Ele vai ter uma localização, se eu imaginar PA aqui e PB. É claro que eu posso fazer PA menos PB, que é a diferença entre as localizações, dividido pelo ΔT para eu ter uma noção de velocidade, de fato, né? O vetor de velocidade ele estaria aqui nesse sentido, se eu fosse imaginar, né? Porque ele trouxe o ponto PA para o ponto PB num certo instante de tempo. Essa velocidade, a gente vai notar muitas vezes ela, tá, pessoal? Desse ponto, por uma seta, ok? Olha, tava vendo uns videozinhos do Grêmio, tristeza. Esse ponto aqui, a gente vai indicar a velocidade por um vetor, usualmente, tá? Mas a gente vai dizer, nessa primeira dedução, que é um P ponto. Eu sei que é uma notação meio ruim, tá? Mas o P ponto é a taxa de variação da posição do ponto P. Perfeito? Essa velocidade desse ponto, né, normalmente o ponto não vai variar no frame. Tá? Eu sei que é meio complicado isso, tá, pessoal? Mas para a gente é muito mais interessante eu associar uma velocidade de um frame em relação ao outro, tá? Por quê? Porque esse ponto em relação a um frame fixo, desculpa, em que ele está referenciado, vamos imaginar que isso aqui seja um cubo, por exemplo, o canto de um cubo, né? Tá? Se eu tenho um frame aqui, esse ponto ele vai ter uma velocidade nula em relação ao frame que ele foi definido. Pensem como o link, né? O link de um manipulador em relação ao frame do link, tá? Nenhum ponto vai variar. Então, para nós é até mais interessante definir, às vezes, as velocidades em relação a origens de frames, tá? E não só origens, né? As velocidades lineares, a gente vai pensar na origem, mas também esse frame ele vai ter uma certa velocidade angular, tá? Não é só esse ponto se deslocando no espaço, ou seja, não é só uma velocidade linear, ele vai ter, claro, mas os frames, pensando em frames, essa orientação, vamos pensar num exemplo um pouquinho mais para nós aqui. Se eu penso numa junta rotacional simples aqui, ó, tá? Esse frame ele vai rotacionar em torno do frame fixo. Aqui o frame 0, aqui a origem do frame 1, tá? Esse frame aqui, vamos imaginar que ele vai circular aqui, ó, tá? Se eu olhar a orientação desse carinha, esse vetor ele vai estar hora aqui, hora aqui, hora aqui, hora para baixo. Esse carinha, vamos chamar ele aqui de x1, né? O x1 está para cá, depois o x1 vai estar para cá, depois o x1 vai estar para cá e depois o x1 vai estar para cá. Se eu esquecer esse deslocamento do frame e pensar só na orientação dele em relação ao frame fixo, eu vou perceber que essa orientação, ela vai, na verdade, eu tenho um giro, né? Esse giro é a velocidade angular. Então, eu tenho que ter uma forma de representar qual é, né, o sentido dessa velocidade angular também. Tá? Então, eu tenho duas situações. Eu tenho que pensar em dois pontos quando eu penso em velocidades. Primeiro, a velocidade linear de um ponto, que é o P0, o P ponto ali que eu expliquei no início. Esse O1 aqui, ele vai ter em determinado instante uma velocidade linear. Tá? Esse carinha aqui, e uma coisa bem importante, eu já estou falando uma coisa que é fundamental para nós entender. Vocês percebam que a velocidade linear do ponto O1, eu não desenhei aqui embaixo, né? Mas a velocidade linear do ponto O1, ela não é fixa, né? Ora ela estava para cima, ora ela está aqui para o lado, ora ela está para frente. Até se eu pensar no módulo dessa velocidade, se a minha velocidade angular aqui nesse ponto, ou seja, θ ponto, que vocês chamam em outras disciplinas de ômega, né? O ômega vai ser a taxa de variação de um ângulo em relação ao tempo, né?
Se eu penso que a velocidade dessa rotação é constante, a velocidade é fixa, tá? O módulo dessa velocidade linear ela não muda, tá? Mas a direção dela vai mudar, tá? E essa direção ela vai ser função, tá, pessoal, do próprio ângulo. Então, é uma coisa meio complicada, não é uma coisa simples as velocidades dos manipuladores, porque não é um movimento só, né? Na verdade, como é uma cadeia cinemática, a localização desse ponto O vai depender da configuração de junta. E dependendo, né, das variáveis de junta, né, eu vou ter uma pose que vai levar a uma certa situação de velocidade. Vamos pegar um caso um pouquinho mais chato, tá, pessoal? Não mais chato, mas vamos pegar um caso diferente, olha só. Estou apagando aqui porque isso é só xalala, é só introdução para que vocês entendam a nossa problemática, né? Vamos pegar um robô bem simples aqui, eu vou desenhar ele de maneira planar aqui, bem simples, para vocês entenderem. Tá? Vamos imaginar que ele é um robô planar, ou seja, os eixos estão todos apontando para nós aqui. Né? Percebam uma situação, ó. Nessa configuração de junta, se eu der uma variação aqui no ângulo da junta θ1, esse ponto aqui, que é o órgão terminal, ele vai fazer basicamente esse caminho aqui, né? Ou seja, eu vou ter uma velocidade linear com uma certa intensidade, para a mesma variação da variável θ1, perceberam? Agora, se eu tenho outra pose, vou até colocar uma cor diferente aqui, uma outra pose desse manipulador. Por exemplo, essa situação aqui, ó. Né? Percebam que se eu aplicar uma mesma taxa de variação desse ângulo, ou seja, uma mesma velocidade angular aqui nessa variável de junta, essa velocidade linear ela vai ser muito maior. Deixa eu só desligar aqui essa porcaria que está me incomodando. Né? Em outras palavras, pessoal, a velocidade desse ponto aqui não é só função da taxa de variação das variáveis de junta. Tá? Individualmente, só elas. É também função do valor que elas têm atual. Então, pode parecer uma coisa bizarra, mas faz sentido, né? Por exemplo, se eu mantenho θ 2 igual a zero, θ 3 igual a zero, θ 4 igual a zero, né? Eu tenho uma certa velocidade angular, que é muito maior do que o primeiro caso, né? Porque esse raio aqui, R2, é muito maior do que esse raio aqui, ó, R1. Consequentemente, a velocidade linear, que vocês devem se lembrar, né, que se eu pensar num círculo, né, que é o caso desse movimento, que fique claro, a velocidade linear aqui desse ponto vai ser R vezes ômega. Vocês se lembram disso, né? Isso aqui é igual a V. Isso por um movimento circular simples, tá, pessoal? Então, em outras palavras, a velocidade V tu aqui do órgão terminal, V tu, ela é uma função, claro, da taxa de variação dessa variável de junta. Vamos imaginar só a variável de junta, mas também da configuração do robô, no determinado instante de tempo, inclusive. Tá? Então, não é só uma função das velocidades, e sim também das variáveis de junta. E não só uma, né? De todas as variáveis de junta. Então, é função das velocidades e das variáveis de junta. Isso parece bem complicado nesse momento, e não é uma coisa simples, tá, pessoal? Mas não é uma coisa assim, é uma coisa difícil de equacionar, a gente vai ver, mas é uma coisa até fácil de entender, porque é só pensar, né? Se eu quero dar um soco em alguém, eu vou estender o braço para conseguir uma velocidade maior, ele no punho conseguir um momento maior, né? Fora o Bruce Lee, eu não vou, né, dar um soquinho apertado, né? Se eu faço assim, né, a gente naturalmente né, entende isso, que a velocidade do ponto lá, terminal, não depende só da velocidade do meu ombro, né? Acho que vocês entenderam, né?
Entendeu? Dá para se dizer que sim. Dá para se dizer que sim. Tá? Agora, chegar na dedução dos jacobianos, tá? E o que, que é o jacobiano? Já estou até adiantando. O jacobiano me diz, para uma determinada posição de junta, como que as velocidades de cada junta, né, vão impactar na velocidade do órgão terminal. Tá? Então, o jacobiano, né, é muito mais do que isso. Tá? O jacobiano aparece em outras disciplinas também, lá em controle vocês vão ver. Tá? Mas essas velocidades aqui, eu vou estar interessado em quê? Quando eu estudo as velocidades do manipulador? Entender como que um certo conjunto de variáveis ou de taxas de variação das juntas, ou seja, θ1, θ2 ponto, D3 pontos, se for um SCARA, por exemplo, né, junta rotacional, rotacional e prismática. θ4 ponto, como esses conjuntos influenciam o quê? Na velocidade linear, né, do órgão terminal. Opa, tá terrível, né? Na velocidade V, né, do órgão terminal, tá? E também como que vai ser o ômega, a velocidade angular, que a gente até pode chamar, às vezes, de ômegazão, tanto faz, ômega, né, do órgão terminal também, tá? Então, óbvio que isso aqui é 3 pontinhos, vai depender da configuração, do tipo do robô que eu estiver trabalhando, né? Mas o que, que vai acontecer? Eu vou ter um certo conjunto de velocidades nas variáveis de junta, e eu quero saber como essas velocidades vão repercutir nas velocidades do órgão terminal do robô, e vice-versa, tá? Existe o problema da cinemática direta de velocidade e a cinemática inversa de velocidade. Aqui a gente vai chamar de jacobiano, né? Jacobiano de θ, ou de Q, na verdade, onde Q é o conjunto de variáveis de junta, né? Não importa, né? Isso aqui é Q também, tá, pessoal? Só que aqui é ponto. E eu vou ter também o que a gente chama de jacobiano inverso de Q, que vai trazer de volta, dada uma configuração, eu vou saber quais são as velocidades. Isso é importante quando eu estou planejando trajetória, que nem a gente programou lá. Vocês viram que muitas vezes eu tinha que programar, não, relaxa um pouco aí, a velocidade de junta máxima vai ter que ser X. Lá a gente usou porcentagem em relação a uma velocidade de junta máxima, tá? Mas se eu estou fazendo uma trajetória linear e eu quero uma velocidade constante, tá? Eu quero V constante, né? Eu tenho que saber para cada velocidade que eu desejo, né? Dado o ponto que eu tô, quais são as velocidades de cada junta que eu preciso. É um problema complicado, tá, pessoal? A manipulação e as velocidades das juntas, elas é um problema mais complexo que a cinemática direta e a cinemática inversa, porque eu preciso daí calcular os jacobianos. Por sorte, tem uma metodologia que a gente vai ver semana que vem, que é relativamente fácil, tá? Não é uma coisa difícil. Tendo as matrizes de transformação de cada junta, eu consigo definir os jacobianos de maneira relativamente fácil. Eu vou querer que vocês comecem a entender, não precisa entender com profundidade, tá, pessoal? Né? Mas eu quero que vocês olhem o jacobiano não só como, tá, é assim, foda-se, né? Não, não, eu só vou usar essa equação aqui sem entender. Não, eu quero que vocês entendam um pouquinho o processo, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Eu falei para vocês que tem dois tipos de velocidade, né? A velocidade linear de um ponto e a velocidade angular desse carinha. A velocidade angular, pessoal, a gente vai representar ela por um vetor, tá? Então, dado que eu tenho um frame aqui, ó, né? E na verdade eu posso pensar, vamos imaginar que eu tenha uma sequência de juntas. Eu até vou usar, né? Eu já mostrei para vocês o robô DK. Eu não consegui usar ainda com vocês, né? Mas tem aqui, ó, um coisinho. Depois eu tento fazer alguma simulação com vocês ali no robô DK, tá?
Já mostro. Espera aí. Pronto. O que acontece? O vetor de velocidade, pessoal, angular, desculpa, ele, diferente do vetor de velocidade linear, ele só vai indicar o sentido de giro, né, dessa velocidade. Então, deixa eu pegar uma cor diferente. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Vamos imaginar que eu tenha esse vetor aqui, e eu vou chamar ele de ômegazão, tá? O que ele indica? Ele indica o sentido de giro, tá? Pode ser, inclusive, desse frame aqui, né? Acho que vamos exercitar um pouquinho, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Todos os pontos vão circular em torno desse vetor. E percebam que, pessoal, ele para uma junta, se eu pensar numa junta em relação à outra, ele vai ser o Z. Tá? Exemplo, ó. Vamos imaginar que eu tenha esse manipulador aqui. Ó. Tá? O que acontece? Se eu penso que eu vou ter um frame aqui, ó, não sei porque que eu usei amarelo aqui, mas enfim. Deixa eu tracejar aqui com laranja, então. Tá aqui o eixo da junta, vermelho. O eixo da junta 1 e o eixo da junta 2. Eu tenho aqui um ponto importante. Então, vamos imaginar que eu tenho um frame fixo aqui. E esse frame aqui, ele tem que apontar para cá, né? A gente já sabe disso. Tá? E esse carinha aqui, ele vai girar em torno desse eixo. O vetor de velocidade, se eu pensar nesse ponto ou qualquer ponto que esteja referenciado nesse frame aqui, por exemplo, esse ponto aqui, tá? Esse ponto ele vai circular em torno do vetor de velocidade angular que está alinhado com o Z. Tá? Mas qual que é o problema quando eu trabalho com manipuladores? Que o próximo frame aqui, ele vai estar referenciado aqui em relação a esse frame 1, né, o frame 2, vamos colocar ele aqui, por exemplo. Tá? Esse carinha aqui, se eu imaginar, tá? Ele vai ter junto com ele o vetor, eu devia ter usado uma cor diferente aqui, ele vai ter um vetor de velocidade aqui que não está alinhado com esse cara. Então, o que acontece? Eu vou ter uma junta que o vetor de velocidade ômega da junta 1, por exemplo, está num sentido, e o vetor de velocidade angular da outra junta está no outro sentido. Tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, a velocidade angular cumulada dele, né, ele não vai simplesmente circular assim, né? Tá? Porque como eu tenho essa velocidade também, ele iria fazer uma coisa assim, né, para baixo. Se eu fosse imaginar, porque ele faria como se fosse ele faria uma coisa assim, né? Uou! Vocês estão conseguindo imaginar isso, né? Ou não? Agora eu me perdi. Tá? Porque esse ponto aqui, referenciado nesse frame, esse frame aqui, ele está girando com uma velocidade em relação a esse frame aqui, né? Então, esse ponto, ele tem uma certa velocidade angular dada em relação ao frame 1. Né? Mas em relação ao frame fixo, como eu tenho uma velocidade também aqui do frame 1 em relação ao frame 0, tá? Esse ponto ele vai percorrer essa trajetória, ou seja, o vetor de velocidade angular dele, pelo menos para esse momento aqui, ele não vai ser nem assim e nem assim. Porque ele não está fazendo nem isso e nem isso. Ele está fazendo uma coisa que está no meio das duas coisas, perceberam? Porque esse vetor aqui ele vai apontar para cá. Ó. Tá? Então, o que eu Tá, quero eu trazer... entendi agora. Entendeu? O que eu quero trazer aqui? Quando eu começo a juntar as juntas, né? Eu vou acumulando esses vetores de velocidade angular. A gente vai ver isso. Tá? Isso vai acontecer também, claro, com os vetores de velocidade linear. Né? Não é uma coisa só do vetor de velocidade angular. Tá? Só que qual que é o grande problema, né? Problema entre aspas,
da junta rotacional. A junta rotacional, ela vai conferir, né, aos pontos do frame uma velocidade angular, ou seja, eles vão circular ao redor de algum vetor, que é o vetor de velocidade angular, tá, com uma certa velocidade, mas também esses pontos eles vão ter também uma velocidade linear, que é função da velocidade angular, mas também da distância que esses pontos estão desse vetor de rotação. Bem chato, eu sei que é chato, não é uma coisa trivial, tá, pessoal? Tá? O fato é o seguinte, quando eu tenho um movimento rotacional, eu tenho que indicar em torno de que eixo aquele carinha vai estar rodando, digamos assim. Tá? E quando eu componho várias juntas, mesmo que cada junta rotacione em torno do eixo de seu eixo Z, né? Quando eu computo, quando eu analiso elas de forma acumulada, esse vetor ele pode realmente, para um frame, ele está desalinhado com o próprio vetor Z do frame. Né? É um pouco... Talvez um jeito fácil de entender isso seja assim, ó, quer ver? Olha. Era para apagar. Eu sei que eu estou apagando um monte de coisa, tá, pessoal? Mas a ideia é só que vocês me acompanhem no raciocínio. Essa aula aqui não é uma aula propriamente de deduções, é uma aula de entendimento de como que são as velocidades no manipulador. Talvez o mais fácil seja imaginar que eu tenha dois frames mesmo. Ó. Tem um frame fixo e eu tenho esse carinha aqui, ó, que é um frame que não está alinhado com o outro frame. Ele está um pouquinho deslocado. Ele está aqui, ó, por exemplo. Tá? Óbvio que se ele está com os parâmetros de Navier-Ratzenberger, eu vou ter que ter aqui esse X aqui vai ter que cruzar aqui o Z, tá? Só para lembrar vocês. Então, esse carinha aqui vai estar para baixo. Percebam uma coisa, ó. Eu quero que vocês notem isso. Esse frame aqui, ele está rotacionando em torno desse carinha aqui. Tá? Então, esse frame que eu posso até dizer, tá, esse aqui é o O1 e o frame 1. E esse aqui é o frame 0. A variável de junta está aqui, ó, θ1. Então, vamos imaginar que eu tenho uma rotação θ1 ponto, ômega 1, que seja. Tá? Esse carinha aqui, ele vai fazer, o ponto A1, ele vai fazer esse caminho aqui, claramente, né? Mas se eu olho a orientação, né? Eu já falei isso lá no início, né? A orientação do frame está aqui, mas daí nesse ponto ele vai estar lá, o Z dele, nesse ponto o Z vai estar aqui, e nesse ponto o Z vai estar acolá. Então, se eu imagino o vetor de velocidade, ou pensando que o frame está rotacionando, eu vou ter uma situação mais ou menos assim. Ó. Eu vou ter um vetor de velocidade aqui, e o meu frame ele tem um desalinhamento, digamos assim. Né? Tá? Então, esse ponto aqui, esse vetor, ele vai rotacionar em torno do vetor de velocidade, que é o próprio ômega 1. Né? O frame, eu queria ter, eu vou imprimir na 3D mini frames para os próximos semestres, para levar para a aula, inclusive. O que vai acontecer? O Z, ele está fazendo assim, ó, né? Como se fosse um movimento de precessão. Não sei se vocês entenderam, né? Então, mesmo eu tendo um vetor de velocidade alinhado com o meu Z0, quando eu rebato isso para os outros frames, de acordo com o alfa da junta ou outros parâmetros de junta, eu vou ter esse carinha rotacionando em torno de um vetor. Tá? Como eu indiquei aqui, né? Basicamente. Tá? E além disso, ou seja, eu vou ter uma certa velocidade angular, porque isso aqui vai me dizer como que o meu órgão terminal está rotacionando, ou a que taxa. Se esse ômega for um ômega grande, ou seja, se θ1 ponto tiver um valor alto, a carinha vai girar muito rápido. Vai ser tipo uma batedeira ali, eu estou batendo umas claras em neve. Tá? Se eu faço o meu θ1 baixo,
o meu órgão terminal vai rotacionar com uma velocidade baixa em torno desse vetor de rotação. Capite? Qual que é o problema? Não é o problema, né? Além da minha variável, da minha ajuda rotacional, conferir ao frame 1 uma velocidade de rotação, a origem do frame 1, ele também vai ter uma velocidade linear associada, né? Perfeito? Então é isso que eu vou deduzir aqui rapidamente para vocês, e é o ponto mais importante, não é mais importante não, é um ponto importante, tá? Dessa aula, tá? Que eu já falei, mas eu vou repetir, né? Eu já falei isso em outras aulas. Então vamos imaginar que eu tenha um ponto aqui, ó. Tá? E esse ponto ele pode ser a origem de um outro frame ou ele pode ser um ponto qualquer que está sendo rotacionado. Tá? Matematicamente não tem diferença. Tá? É claro que, de acordo com o vetor de rotação, tá? Esse ponto ele vai percorrer uma trajetória circular. Tá? A questão é, tá? Esse vetor ele vai ser tão maior quanto maior for a taxa de variação aqui. Tá? Então, eu posso pensar e escrever, inclusive, que a norma desse vetor, a norma do ômega, tá? Basicamente me diz o quão rápido vai ser a taxa de variação aqui de um ângulo. Eu não vou colocar θ1 porque isso não é uma variável de junta, tá, pessoal? Esse vetor aqui, ele não é o quanto uma junta vai adicionar. Isso aí é um vetor genérico. Porque, como eu expliquei, como eu vou acumulando esses vetores, eu vou chegar numa junta lá em cima e eu vou ter um vetor de rotação associado e aquela junta ela vai adicionar mais uma velocidade angular para o próximo link, entende? Então, a norma me diz, né, o quão, ou me dá uma noção aqui de velocidade angular, eu vou colocar, tá? E o vetor V, além disso, me dá o sentido da rotação. Qual que é o sentido? Regra da mão direita, né? Então, se ele aponta para cima, eu estou rotacionando sempre no sentido visto de cima, né? Ele está rotacionando no sentido anti-horário, né? Então, eu tive que pensar. O fato é o seguinte, ó. Esse vetor aqui, esse ponto P, ele vai ter uma velocidade linear também, ó. Tá? E essa velocidade linear, o módulo dela, ou seja, a norma dela, vai ser dada pela velocidade angular vezes o raio. Qual o raio? O raio é a distância aqui, ó. Até ficou uma reta bem bonitinha. É a distância desse ponto, eu até vou colocar aqui, acho que fica mais fácil de ver, né? Esse aqui é o R, né? Isso pela própria, desde o colégio vocês se lembram disso, né? E eu posso pensar também na distância desse ponto aqui, outra coisa bem importante para essa dedução. Eu tenho essa distância aqui também, né? Essa distância é literalmente a distância do ponto P0. Em outras palavras, eu posso dizer que esse carinha aqui é P, se esse ponto é o ponto P, P0, né? Esse aqui é a norma do P0. Tá? Percebam uma coisa, não é o P0 é a coordenada, né? XYZ do ponto P em relação ao frame 0. Esse carinha é a norma do ponto P. Tá? Com isso, pessoal, sabendo esse carinha e sabendo essa distância, e sabendo esse ângulo aqui, ó, eu consigo inferir o raio. Tá? Se eu chamar esse carinha aqui de... vamos imaginar... Na verdade, é o ângulo entre os dois vetores, entre o meu vetor ômega e o vetor P. Posso chamar de φ isso aqui. Φ. Só para dar um nome para ele, né?
por relações trigonométricas, eu consigo claramente notar que o R, que é o raio, né, vai ser o módulo do P vezes o seno φ. Tá? Porque é o cateto oposto, né? Cateto oposto. Né? Em outras palavras, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Isso aqui vai ser módulo de V é igual a módulo da velocidade angular vezes o módulo do ponto P0 vezes o seno de φ. Se eu olhar com calma, pessoal, eu vou notar que isso aqui nada mais é do que uma outra forma de se escrever o produto externo aí entre dois vetores, tá? Que é o cross product que eles chamam. Então, o que acontece? Se eu quero saber essa velocidade v, tá? Não só o módulo dela, mas também o sentido, eu vou multiplicar o P com o meu ômega, ou seja, o meu V vai ser o meu P0 vezes, e aqui tem que ser o vezes, é o cross product, né, o produto cruzado, do P, que é a distância do ponto até a origem, vezes o meu vetor de velocidade angular. Ficou horrível esse ômega, né? Vezes o meu vetor de velocidade angular ômega. Isso aqui, pessoal, não vai dar só o módulo, mas também vai dar o sentido do V. Ah, isso é importante, tá? Porque eu preciso saber o sentido da velocidade, né? Porque esse frame aqui, se esse ponto P é a origem de um frame, significa que o frame está indo para dentro do quadro, né? Nesse ponto, eu vou calcular e eu vou encontrar um vetor saindo, digamos assim, do quadro, né? Mas, enfim. Uma outra forma de vocês lembrar disso é que eu tenho o produto, o módulo desse vetor, ele vai ser a área desse paralelogramo aqui. Acho que eu já falei isso na primeira aula da disciplina, né? A área desse paralelogramo, né, vai ser proporcional à amplitude do V. Tá? Então, quanto mais fechadinho for esse ângulo, menor vai ser a velocidade. E quanto mais aberto for esse ângulo, maior vai ser a velocidade. E faz sentido, né? Porque esse ponto vai se afastar, o R vai aumentar muito. Tá? Então, lembrem-se, né? Esse carinha vai ser bem importante nas deduções futuras. Né? Porque se eu tenho um frame que está rotacionando em torno do outro frame, tá? Aquele frame que está rotacionando, ele vai ter uma velocidade angular e também vai ter uma velocidade linear associada. Essa velocidade linear pode ser facilmente calculada utilizando o produto cruzado entre o vetor ômega e a minha distância do ponto até até a origem do frame, tá, pessoal? Vou dar um exemplo que fica mais fácil, eu acho, né? Então, o que acontece? Ó? Se eu tenho um frame fixo e um outro frame aqui, ó, tá? Essa distância aqui, ó, esse carinha aqui é o O1. Vamos imaginar que esse é o frame 1, esse aqui é o frame 0. O1, tá? Que é essa distância aqui. Né? Olha só como eu começo a trazer um pouquinho da cinemática já para nós. O θ1 é a velocidade, na verdade, o ângulo da junta 1. Tá? É o θ1, vocês já estão careca de saber isso. Esse aqui é o Z1, esse aqui é o Z0, enfim. Tá? Se eu quero saber a velocidade V da origem O1, ou seja, até posso colocar VO1 aqui se eu quiser, isso aqui pode ser expresso pela distância desse ponto à origem zero, ou seja, O1 em relação ao frame zero, produto cruzado com o vetor de velocidade angular. E aí que tá. Vamos ver quem que me consegue descobrir aqui qual que é o vetor de velocidade angular. Na verdade, não vou fazer essa pergunta, que é uma pergunta meio chata, tá? O que acontece? Θ é uma variável de junta, θ1. Tá? θ1 ponto, só θ1 ponto, tá? Me diz como θ1 varia. Na verdade, vai ser um escalar.
Agora, se eu quero dar a direção correta para o θ1, tá? Eu não posso esquecer que esse θ1 está alinhado com o Z0, né? Tá? Esse frame 1 ele vai rotacionar em relação à junta 0. Se eu tiver um frame 2, ele vai rotacionar em relação à junta 1. Né? Lembrem-se que, isso é um pouco chato, né? Que eu vou associar o frame I à junta I-1, ao eixo da junta I-1. Tá? Isso é uma coisa que vem nos chateando o semestre inteiro, eu sei. Né? Talvez, semestre que vem, se eu tiver tempo, eu reformule todos os equacionamentos pensando em associar o frame à sua junta, mas ainda não. Tá? Então, o que acontece? Para eu ter o ômega, de fato, o vetor de velocidade angular, eu tenho que dar a direção dessa velocidade. E é bem fácil. É 0,01 vezes θ1 ponto. Esse 0,01 normalmente é chamado de K. Tá? Eu tenho I100, que são os vetores unitários canônicos, né? J010 e K001. Tá? Em outras palavras, a velocidade da origem do frame 1, né, vai ser a própria distância dele para o frame fixo, vezes K, vezes produto cruzado, né? θ1 ponto. Tá? Vocês têm que dar uma revisada lá em como se faz o produto cruzado. Não é difícil. Tá? É chato só, de fato. Tá, vocês não vão precisar... Eu vou fazer isso para vocês. Vou fazer isso para vocês. Né? Isso aqui é um produto cruzado entre dois vetores, né, pessoal? Então, eu vou ter a coordenada O1x, O1y e O1z. Produto cruzado, 0, 0, θ1. Ponto. Tá? Isso aqui se faz assim, módulo IJK, daí tu pega esse vetor, bota nessa linha aqui, então é a coordenada. Eu vou botar, acho que fica mais bonito colocar x O1, y O1 e z O1. É a coordenada, tá, pessoal? Daí a coordenada x da origem, a coordenada y da origem e a coordenada z da origem. E aqui é 0, 0 e θ1 ponto. Não é, isso aqui é o determinante, tá, pessoal? E daí tem que fazer esse determinante para descobrir qual vai ser a velocidade linear. E perceba uma coisa interessante, olha só. Eu vou ter I vezes a coordenada Y vezes a velocidade angular. Tá? O J vai zerar aqui, ó, porque vai pegar esse zero. O K vai zerar, porque vai pegar esse zero. Tá? E daí eu vou ter o I, que não vai zerar, né? Peraí. O X não vai zerar, o J também, ó. J vezes XA vezes o θ1 ponto. O que significa? Significa que esse valor aqui, esse determinante, vai resultar numa velocidade linear, isso aí provem em casa. O V aqui vai ser alguma coisa zero. Por que isso, pessoal? Tem que ser isso. Porque o V, como esse ponto ele circula nesse plano aqui, o V ele nunca vai ter valor em Z, ó. Porque ele vai ficar circulando aqui. Se ele tivesse uma velocidade em Z linear, esse ponto ele iria subir ou descer. E ele não está, ele está sempre circulando, né? Então, a velocidade, que é a taxa de variação, tem que ser nula em Z. Ele não está nem subindo e nem descendo, né? Tá? Ai, ai. Então, só estou lembrando algumas coisas, tá, pessoal? Eu sei que está complicado, eu sei, mas é uma aula de introdução. A gente está abordando até agora somente juntas rotacionais. Por quê? Porque é mais difícil. Tá? Quando a junta é prismática, pessoal, eu não vou ter
nenhuma adição de velocidade angular. Tá? A única coisa que vai ser adicionada, digamos assim, quando eu estou numa junta prismática, vai ser, de fato, uma velocidade linear ao ponto, a pontos que vão se concatenar adiante, né? Vocês têm que pensar nas velocidades como elas se acumulam, eu já falei isso para vocês, né? Pensem só, eu começo na base estática do robô, né? A primeira junta vai adicionar uma velocidade. Se a junta é prismática, tá? Ela só adiciona velocidade linear, porque a junta prismática não rotaciona. Tá? Agora, se a junta é rotacional, né, se eu tenho uma rotação, eu vou ter as duas velocidades. Né? Porque a rotação ela pode causar uma velocidade, e vai causar uma velocidade linear, dada a rotação, claro, mas eu também tenho vetor de velocidade angular. Tá? Então, as juntas prismáticas, pessoal, é um pouco mais simples, digamos assim, de modelar, tá? Porque daí é só somar os vetores, né? Então, uma velocidade de uma junta prismática, ela vai ser a velocidade acumulada até então, mais a velocidade linear que aquela junta prismática adiciona no eixo Z só, né? Porque lembrem-se que se eu uso os parâmetros de Hartenberg, desculpa, a minha taxa de variação sempre vai acontecer no eixo Z. Porque a rotação é feita em torno do Z e o deslocamento D é feito em torno do Z também. Tá? Então, isso facilita bastante. Imagina se eu pudesse deslocar em qualquer direção, fica complicado, né? Por isso que atribuir frames corretamente na modelagem é tão importante. Tá? Vamos fazer o seguinte agora, ó. Entendendo principalmente a velocidade angular, que é o grande problema, né? Eu quero genericamente que a gente modele como que as velocidades elas são concatenadas, elas são acumuladas, para a gente entender depois os jacobianos. Tá? Então, eu vou tentar desenhar dentro da minha limitação aqui, uma situação que eu gostei aqui, ficou bem relativamente fácil de entender. Então, eu vou tentar meio que copiar aqui no quadro para vocês. Então, vamos imaginar que eu tenho uma junta rotacional. Ui. Nossa, aqui tá ali, ó. Está aqui o eixo da junta, e essa aqui vai ser a junta I. Então, esse é o ZI menos 1, tá? E eu tenho aqui, linkado com esse carinha, uma outra junta, também rotacional. E aqui é o eixo ZI, tá? Eu vou atribuir aqui um frame qualquer, tá? Não vamos se preocupar tanto onde que eles estão esses frames agora. Vou usar até uma coloração bacana para a gente não se perder. Deixa eu me lembrar as cores, o pessoal usa azul, né? O pessoal usa azul. Então, o meu Z ele vai estar aqui. Na verdade, isso já é seta, olha só. Então, é uma seta tosca, né? Olha só. Totalmente horrível isso aqui. Deixa eu colocar, eu vou fazer as minhas setas. Espera aí. Apertei o botão errado aqui, agora foi. Então, eu tenho o Z aqui. Tenho. Eu vou colocar o Z aqui da outra junta, tá, pessoal? Tenho meu Z aqui. Vou colocar o meu X. O meu X aqui é o único que eu tenho que ter cuidado, né? Não esqueçam disso. Desde que mudou o whiteboard, ficou uma bosta. Tá? Então, o Z tem que ser lá... Vou aproveitar aqui, vou deixar aqui para facilitar nessa direção aqui, aí não complica.
Vamos imaginar que esse x está para cá, só para ilustrar. E eu tenho o meu z, tá? O y, né? Então eu tenho, espera aí que eu estou fazendo a regra da mão direita aqui, x, então o meu z está para cá, horrível, mas vocês entenderam. E aqui o meu z está para lá, tá? Então eu tenho, esse carinha aqui vai ser o frame i-1, tá? Então eu tenho o frame i-1 aqui. Então, esse ponto é o O-1, né? Mas eu vou colocar só aqui. Frame I-1. E esse carinha aqui é o frame I, né? Muito cuidado, tá? Porque essa aqui é a junta I. E essa aqui seria a junta I mais 1. Lembrem-se que o frame vai estar sempre associado à junta. O frame 0 está na junta 1. O frame 3 está na junta 2. E 3 está na junta 4. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Eu sei que parece ruim, talvez, eu vou tentar mudar isso para o próximo semestre, mas eu me acostumei assim e agora eu vou seguir assim, que é o SPONG, né? É o que o SPONG trabalha. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Sim, senhor. Só para confirmar. Agora que vem o ponto mais chato, tá, pessoal? Claro que esse carinha ele poderia estar lá para cima, né? Mas vamos imaginar o seguinte, ó. O θ I está aqui. E, consequentemente, também o θi ponto, né? Então, vou colocar θi ponto, que é a taxa de variação desse carinha. Só que o que acontece? Eu não desenhei o resto do manipulador, né? Isso aqui é uma junta I qualquer. Eu posso ter junta... Essa aí pode ser a junta, sei lá, 3. Né? Vamos supor que eu acumulei até agora esse vetor aqui de velocidade angular. Então, olha, tá horrível agora. Peraí. Tá? Então, vamos imaginar que o ômega I menos 1 está nesse sentido. Tá? O que significa? Significa que esse frame aqui, ó, ele está rotacionando em torno desse vetor aí. Ó. Então, ele está meio torto, ele está fazendo assim, né? Se eu fosse avaliar. Só ele, e óbvio que ele está movimentando também, né? Então, é uma loucura. É muito difícil de imaginar isso, tá, pessoal? Mas, vamos supor aqui que eu tenha esse sentido. E vamos supor que esse frame ele está com uma velocidade linear também, qualquer valor aqui, tá, pessoal? Qualquer distância aqui, é só para ilustrar, que eu tenho um vetor de velocidade nesse sentido aqui, ó, ASURP. E vou chamar isso de VI-1. Qual que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é descobrir como a variável de junta θ1 ou θ1 ponto, né, a velocidade, vai afetar as velocidades na junta, no frame I. Tá? Em outras palavras, o meu objetivo na hora de trabalhar com robôs é entender como que essas velocidades se concatenam. Tá? Então, eu cheguei aqui, já conheço o θi-1 e o vi-1, que é quem? O vetor de velocidade angular e o vetor de velocidade linear daquele frame. O que vai acontecer? Se a junta for rotacional, e é o caso, então se a junta I for rotacional, tá? O frame I ele vai ter esse mesmo comportamento que eu deduzi aqui, ó. É a mesma situação, tá? Só que aqui, ao invés de trabalhar com um frame fixo, que não está sujeito a nenhuma velocidade, tá? Aqui eu já tenho uma velocidade inicial.
né? Ou seja, a minha velocidade do frame I vai ser essa velocidade mais o efeito da junta I, em resumo, né? Isso não é tão difícil de entender e equacionar. Então, o que vai acontecer? Tá? Vamos começar com a velocidade rotacional, né? A velocidade angular, que é mais fácil, né? Então, e aí que é importante, ó, pessoal. Importante que vamos imaginar que eu tô no frame I-1 agora, tá? Então, eu vou calcular a minha velocidade, ficou horrível isso aqui, peraí. A minha velocidade angular, tá? E em relação ao frame I-1, tá? Isso é importante, tá, pessoal? Entender essa representação. Porque agora eu estou obtendo o vetor velocidade em relação ao meu frame que eu estou analisando, que eu estava, no caso, né? Tá? E o que vai acontecer? Como esse vetor, muito importante, ó, pessoal, o vetor que eu vou adicionar, deixa eu pegar uma cor aqui, vou botar uma cor nacarada aqui para vocês entenderem. O vetor de velocidade angular que eu vou adicionar no sistema, ele está nessa direção aqui, ó. Por quê? Porque o ângulo de rotação é em torno do ZI-1. Esse θ, um ponto aqui, esse frame ele está girando em torno desse carinha aqui. Tá? Então, esse carinha aqui, ele vai ser K vezes θ, um ponto. O K, lembrem-se que é o vetor unitário 001, tá? Indicando que está na direção do Z. Então, se eu estou analisando em relação ao meu frame, a esse frame aqui da junta, que no caso é da junta I-1, né? Mas é o frame I-1, tá? Esse vetor de velocidade vai ser, eu posso simplesmente somar, né? Olha só. Ou seja, é o vetor de velocidade I-1 em relação a ele mesmo, que é esse amarelão aqui, mais K vezes θ I ponto. Tá? Simples assim. Se eu quero levar esse vetor resultante, que é bem fácil de ver, né? O vetor resultante, ele vai ser esse carinha mais esse aqui, ele vai estar no meio aqui dos dois, mais ou menos, né? Se eu somar esses dois carinhas aqui, eu vou botar esse carinha aqui, blá, blá, blá. Ou seja, eu estava rodando assim, eu adicionei uma rotação assim, ele vai rodar um pouquinho menos, mas mais rápido. O ângulo, não rodar um pouquinho menos, né? Desculpa. Ele vai inclinar menos do que está, ele vai meio que alinhar um pouco mais em direção ao Z, I-1, né? Mas ele vai aumentar, porque ele está numa direção parecida. Pense no seguinte, se eu estiver adicionando uma rotação no outro sentido, esse vetor vai estar para baixo. Então eu vou reduzir, é como se eu estivesse reduzindo a velocidade. Se eu adiciono um vetor para baixo, significa que eu vou rodar para o sentido anti-horário, né? Então eu vou girar mais lentamente, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam a moral, tá? Só que qual que é o importante, ó? Qual que é uma coisa interessante? Para eu continuar concatenando essas velocidades, eu tenho que levar esse vetor que eu calculei para o frame I+1. Para o frame I, desculpa, né? E depois levar ele para o I+1, e depois levar ele para o I+2, e assim por diante. E para fazer isso, eu só uso a matriz de transformação. Tá? Em outras palavras, o meu θi em relação ao frame I, eu posso calcular bem fácil, usando a matriz, né? R I-1 vezes o ômega do I-1. Vou manter aqui a notação I-1 mais K θ I ponto. Tá? Por que isso, pessoal? Vocês têm que entender que se eu quero resolver na mão as velocidades, sem usar jacobiano, sem usar nenhum atalho, o que eu tenho que fazer? Eu parto do frame fixo, calculo as velocidades no frame 1. Uso as velocidades do frame 1 para calcular as velocidades no frame 2. Uso a velocidade do frame 2 para calcular no frame 3. E vou acumulando esse efeito até chegar no tool frame.
Chegando no toolframe, eu posso converter usando matriz de rotação R do tool para 0 e trazer aquela velocidade, aqueles vetores de velocidade para minha em relação ao frame fixo. Tá? Eu posso, inclusive, trazer, olha como não é difícil, tá, pessoal? Eu posso trazer agora esse vetor ômega para o frame fixo, se eu quiser. Né? Até vou colocar aqui embaixo como um adicional, né? Se eu quero saber a velocidade angular do frame I em relação ao meu frame fixo, eu vou ter que multiplicar R0 e RI menos 1 e ômega do frame I menos 1 mais K θ I ponto. Tá? E daí, claro, quando eu multiplicar essas matrizes, vai ficar R0 I menos 1. Tá? Enfim, tá? Eu posso fazer essas manipulações se eu quiser à vontade. Então, essa é a velocidade angular de uma junta aqui, ó. Junta rotacional, hein? Tá? Se a junta é prismática, pessoal, como é que vai ser a velocidade? Vamos imaginar se a junta fosse prismática, né? Se a junta é prismática, esse carinha aqui, eu até desenhei uma outra para não confundir vocês, né? Mas vamos fazer esse raciocínio porque é fácil, né? Não é uma coisa difícil. Se a junta é prismática, a junta prismática não adiciona nenhuma velocidade angular. Tá? Então, para a junta prismática, já vou me adiantar, o ômega I menos 1 é igual ao próprio I menos 1. Não muda. A única coisa é que quando eu levar esse carinha para o frame 1, eu vou ter que usar a matriz de transformação do frame 1 em relação ao frame I menos 1. Porque esse frame ele pode ter uma variação, né? Ele pode estar torcido, ele pode... Né? Mas o fato é, a junta não vai adicionar, ó, um efeito rotacional. Tá? Mas depois eu sumarizo isso quando eu abordar o exemplo da junta prismática, tá, pessoal? Mas já aproveitei o ensejo aí. E vamos para o caso mais chato aí, que é a velocidade linear. Tá? A velocidade linear, V I menos 1, vai ser o quê? Vai ser a soma da velocidade linear que eu já tenho até então, com a velocidade que a minha velocidade angular imprime. Né? Por quê? Porque esse carinha aqui vai acumular, claro, com o efeito da junta, o θ ponto, e pensa só, ela está indo para cá. Ela está indo, desculpa, ela está vindo para baixo, né, do quadro. Só que essa junta está rodando lá para cima, né? Então, na verdade, esse ponto, em relação ao frame, ele vai ter uma velocidade assim, ó. Só que o que acontece? Esse ponto aqui, né, ele já tinha acumulado uma velocidade para cá, né? Que vai ter que ser subtraída linearmente. Então, é como se eu estivesse indo com o cotovelo, mas dobrando ele, né? Por outro lado. Tá? Eu tenho essa situação desenhada aí. Tá? Então, como é que eu computo isso? Tá? Tem N maneiras de fazer, né? Mas o fato é... Opa! Deixa eu colar aqui, né? Mas uma maneira fácil de fazer é o seguinte, ó. Essa velocidade aqui, em relação ao frame 0, ao frame, I-1, né, é fácil de calcular, porque é o vetor de velocidade no frame I-1 vezes a distância desse ponto até esse frame, que é basicamente o O I em relação ao frame I-1. Eu sei que é um monte de coisinha, tá? Eu sei, pessoal, eu sei. Mas eu não posso simplesmente jogar os jacobianos sem explicar um pouco, né, pessoal? Eu me sinto até mal se eu fizer isso, tá? Só que o que acontece? Eu vou ter essa velocidade desse ponto indo para lá, somada com essa velocidade aqui, ó. Então, eu vou ter
V I menos 1, I menos 1, que é a velocidade do frame I menos 1 linear, mais a velocidade que essa rotação vai imprimir a origem lá, tá? E a gente viu que ele é o produto vetorial, produto cross product, né? Da distância do ponto pelo ômega. Só que aí que tá, o ômega que eu vou utilizar é esse carinha aqui, ó. Opa, deixa eu apagar aqui, só não. É esse carinha aqui, ó. Porque é o ômega no frame 1. Porque eu estou pensando naquele ponto lá como se eu estivesse referenciando ao I-1, né? Eu coloquei frame 1, né? Frame I, tá? Então, na verdade, vai ser, vou abrir um parênteses aqui, ó. Ômega I menos 1, mais K vezes θ I ponto, produto cruzado com o O e I menos 1, porque é o quê? É a projeção, é a distância, literalmente, aqui, ó. É esse carinha aqui, tá? As coordenadas desse ponto em relação a esse carinha aqui. Tá? E basicamente é isso. Deixa eu ver se eu não cometi algum erro aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Só um minuto. É um minuto. Espera aí. Será que eu errei? Me parece? Não, espera aí. Velocidade linear, tá aqui. Blá, 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 blá. Aham, aham, aham. Né? Eu posso até escrever isso melhor, né? Eu posso escrever isso aqui. Posso escrever isso aqui, ó, direto como o ômega I menos 1, né? Foi assim que eu deduzi aqui nos meus estudos, tá, pessoal? Mas isso aqui é o vetor de velocidade angular em relação ao frame I menos 1, tá? E todo esse problema é porque a rotação é em torno do ZI menos 1, né? Esse é o grande problema, tá? Mas, enfim. E essa é a velocidade em relação ao frame I menos 1, que se eu quero levar para o frame I, né, daí eu tenho que multiplicar pela matriz de transformação de novo. Então, a velocidade VI vai ser R, né, I menos 1 vezes essa porcaria aqui em cima que eu vou... Tá, eu vou fazer, né, com calma. VI menos 1, I menos 1, mais o ômega I menos 1 produto O I menos 1. Uma coisa importante, tá, pessoal? Se vocês notarem, a velocidade linear e a velocidade angular na junta, no frame, ambos têm θ I ponto. Ó. Significa que aquela junta adiciona tanto velocidade linear quanto velocidade angular. Agora, se eu estivesse analisando uma junta prismática, isso não seria verdade. Tá? A junta prismática ela afetaria a velocidade da junta, afeta VI, mas na velocidade angular não afeta. Tá? Vamos fazer então uma junta prismática para terminar a aula. E se vocês estão achando chato isso, e é chato, eu sei que é chato, tá? Fazer um exemplo é terrível. É terrível mesmo, vou fazer na próxima aula, tá? Que na próxima aula tu tem que ser paciente, tu tem que fazer isso para N juntas. Tudo bem que a primeira é bem fácil, né? Mas daí vai começando a ficar complicado, Só que depois que tu tem o panorama, ou seja, depois que tu consegue montar quanto é que é a velocidade do frame, do tool frame em relação ao frame fixo, eu consigo perceber como as taxas de variação vão afetar, tá? Não é fácil, mas a gente vai fazer um exemplo. Hoje não, hoje é impossível, mas
Na Que não é próxima, sim. fácil, deu para perceber já, porque, meu Deus, meu cérebro fritou faz um tempo já. É, o meu tá fritado faz tempo também, né? Bah, ô, professor, muito ruim, sério. É Meu Deus do difícil. céu. É por isso que eu digo que esse honestamente, abordado na totalidade, é o pior conteúdo da graduação, na minha opinião. Já concordo. Né? Porque é muito chato, é muito complicado, é muito índice, é muita transformação, é muita matriz, é muito tudo. Isso que a gente não vai falar sobre acelerações ainda, né? É Porque muito daí para detalhe. acelerações eu tenho muito detalhe, tá? Mas aí que tá, eu estou no segundo semestre, eu estou até que agora eu estou começando a entender, assim, não estou precisando estudar mais as 4, 6 horas que eu estudava antes. Mas enfim, Sim. eu bolei uns exemplos um pouquinho menos piores também. Então tá, vamos fazer um exemplo para junta prismática para vocês entenderem, olha só. Então o que que acontece? Eu tenho, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, vem um negócio aqui, entorte, que eu tenho uma junta prismática. Tá? E aqui eu vou deslocar, pessoal, só para não ficar tão poluído o desenho, tá? Só para não ficar desenhando em cima das coisas. Então, aqui está o eixo de uma junta, aqui está o eixo da minha junta prismática, de fato. Opa. E aqui está o eixo da minha junta rotacional, primeira junta rotacional. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos imaginar... Ah, bosta. Eu tenho um Z aqui. Eu vou ter um Z aqui para cima. E era isso que eu vou precisar. Os meus x's, como eu tenho intersecção aqui de z's, eles sempre vão estar no plano aqui, né? No normal ao plano. Então aqui também vai estar normal ao plano. Tá? E daí eu só preencho os y's. Tá? Então eu tenho para lá, para baixo. E aqui eu tenho para cima, para cá, para cá. Tá? O que acontece, ó, pessoal? Esse carinha aqui vai ser o meu frame I. É o meu frame I menos 1. Tá? Esse carinha vai ser o meu frame I, que vai estar associado a essa junta prismática. Tá? O que a gente tem que lembrar nessa porcaria aqui toda, né? É que esse carinha aqui não tem mais uma variável de junta θ. Θ é fixo, não varia. Tá? Na verdade, a variável de junta é o D, vamos imaginar, DI. E, consequentemente, eu tenho também um DI ponto, na direção desse Z aqui. Tá? Porque é assim, né? Tanto a junta rotacional quanto a junta prismática, a junta rotacional vai rotacionar em torno de ZI menos 1, e a junta prismática ela vai deslocar em relação ao eixo da junta I menos 1. Tá? Não esqueçam disso, a gente tem que rever a aula sobre os parâmetros de Danavich-Hartenberg se eu estou com dificuldade em visualizar isso. Por isso que eu fiz aquela questão, né, na prova. Mas, enfim. O que vai acontecer, pessoal, tá, com esse tipo de situação? Vamos imaginar, de novo, que eu tenha vetores aleatórios de velocidade angular e linear. Então, eu tenho aqui uma velocidade, não faço ideia se faz sentido isso, não estou nem aí também, tá? Que é o meu ômega I menos 1, tá? E eu tenho um vetor de velocidade aqui, ó, foda-se. Não sei se também faz sentido. Eu posso ter N juntas aqui para baixo, entende? Então, para mim faz sentido. Eu posso configurar uma coisa de junta para ter esse negócio aqui. VI menos 1. O que acontece agora, ó, pessoal? Quando eu for estudar a junta prismática, eu tenho que entender o seguinte, ó. Esse carinha, ele rotaciona em torno do θi menos 1. Do θi menos 1, não. Do ômega i menos 1, né? Então, ele vai estar rotacionando nesse sentido aqui, ó. Tá? Esse carinha aqui,
ele vai rotacionar no mesmo sentido, porque essa junta aqui ela é prismática, né? Então eu vou estar o quê? Eu vou estar adicionando uma velocidade nesse sentido aqui, mas não é uma velocidade rotacional, né, pessoal? É uma velocidade linear. Então o que esse frame fizer, esse aqui vai ser um espelho, né? Vamos facilitar, ó, vamos imaginar que esse carinha aqui, ele realmente rotacione aqui, ó. Né? Que eu não tenha esse vetor acumulado bizonho num lado qualquer. Que o meu vetor resultante até então seja um vetor para cima aqui mesmo. Tá? Significa que esse carinha aqui, ele vai girar. Então, esse Z aqui, ele vai girar com uma certa velocidade. Todo esse frame aqui, ele vai girar com a mesma velocidade angular. Porque eles vão estar ligados um ao outro, né? Porque a única coisa que vai mudar, pensa só, a única coisa que vai mudar, eles vão estar fazendo isso aqui, ó. Fica mais fácil mostrar no software, né? Porcaria. Porqueria! Vamos ver aqui, DH animado, run. Change folder. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. D, e aqui eu tenho um A. Até vou botar um A aqui para complicar um pouquinho, tá? O que vai acontecer? Se esse carinha aqui rotaciona, eu quero que vocês tentem por um momento esquecer que eles estão variando a origem. Olhem só a orientação dos dois frames, ó. O que acontece? Ó? Como eu não vou adicionar nenhuma velocidade angular nesse cara aqui, ó, isso aqui não existe, não é variável na junta. Tá? A orientação dos dois vai ter a mesma velocidade. Ó. Esqueçam velocidade linear, é diferente. Tá? Mas se eu olhar e tentar, e de certa maneira olhar na minha cabeça esses frames parados, eles vão girar na mesma velocidade angular, para o mesmo lado e com o mesmo sentido. Tá? Com sentido para cima, nesse caso coincidente com esse infeliz aqui. Tá? É óbvio que se eu tiver uma configuração um pouquinho mais chata, o vetor vai mudar. Por exemplo, se eu colocar um alfa aqui, ó, um A, desculpa. Peraí, eu mudei o A só, mudei um alfa aqui. Pode ver que agora eles vão girar, se eu olhar, ó, o vetor que eles giram não é o mesmo, ó, mas é bem mais difícil de ver. Eles estão girando num vetor que está caindo no meio ali do frame, como se fosse esse caso que eu desenhei aqui em cima. Né? Porque todo frame está fazendo assim, ó. É difícil de ver, mas enfim. O que eu quero dizer com isso, e mostrei na simulação, é que a minha junta prismática, ela não adiciona nenhuma componente rotacional. Ou seja, o ômega I em relação a I-1 vai ser ele mesmo. É claro que se eu levar esse ômegazão para o frame I, se eu tenho uma rotação bem distinta entre eles, né, daí eles não vão parecer que eles estão rodando com a mesma orientação. E, na verdade, é a mesma, só que está só rotacionado um pouquinho, o vetor só foi rotacionado. Ele não mudou nem magnitude, tá? Eu só vou dar uma rotaçãozinha naquele vetor. Tá? Ele não vai ter nenhuma mudança de magnitude ou direção por uma adição de uma componente, né? Então, eu vou ter aqui R I-1 e ômegazão I-1, I-1. Agora, a velocidade linear é um pouco mais chata. Então, aqui a velocidade angular por uma junta prismática e vamos ver como é que a gente está na velocidade linear. Se eu penso que esse ponto aqui, ó, né, ele está variando com uma velocidade de um ponto, e é isso que ele está fazendo, ele está fazendo isso na direção do Z, né, nessa direção aqui. Ó. Tá? Então, se eu olhar só esse ponto em relação a esse frame, ele vai estar se deslocando com uma velocidade de ponto na direção do Z.
tá? Só que eu já estou vindo para cá, né? Então, eu vou adicionar uma velocidade aqui a uma velocidade que está fazendo isso aqui. Então, a velocidade resultante ela vai ser assim, né? Se eu for analisar. Porque ele está vindo para essa direção e eu estou adicionando, vai meio que na diagonal agora, ele não vai vir mais fazendo um círculo, ele vai na diagonal, né? Então, a velocidade linear I menos... Não, desculpa. I menos 1 vai ser igual. Só que também qual que é o grande... Não é um grande problema, né? Mas qual que é um outro problema que aparece aqui, pessoal? Esse ponto aqui, ó, ele vai também ter uma adição de velocidade pela própria distância que eu tenho entre esse ponto e esse ponto aqui. Então, mesmo que eu tenha um D1 fixo, ou seja, não tenho variação, não tenho velocidade adicionada, só a própria configuração da junta vai gerar um raio que a velocidade angular vai ter que vai produzir lá uma velocidade linear, tá? Só que é um pouquinho diferente do outro caso, porque no outro caso eu estou adicionando, eu estou mudando a velocidade angular. Aqui eu vou ter uma velocidade linear causada pela velocidade angular, sem adição nenhuma, né? Mas eu vou ter a adição também de um termo de velocidade linear. Então, como é que vai ficar, em resumo, pessoal? Vai ficar VI menos 1, I menos 1, que é a velocidade linear que eu tinha, mais a velocidade causada pela velocidade angular, né, da minha junta, I menos 1, que vai ser igual, só que ela vai aumentar o raio, então eu tenho que adicionar esse aumento, né? Pense o seguinte, se esse ponto coincide com esse ponto aqui, eu não tenho adição nenhuma de velocidade linear, mas se eu saio um pouquinho para a direita, eu vou ter, tá? Então eu vou ter aqui, deixa eu só me lembrar, ômega I menos 1, I menos 1, que é igual, aqui eu posso até usar o I, né? Que seja. Mas é esse vetor aqui, vezes produto cruzado, O, I menos 1. Então, é a distância da origem 1, o I, projetada no frame I menos 1, mais a componente linear que a junta adicionou, ou seja, K vezes D1 ponto. Chato pra caralho. Deixa eu ver aqui. Fechou. Claro que o meu VI menos 1 vai ser R I menos 1 I vezes VI menos 1. Tá? Eu atalhei um pouquinho, mas eu tenho que pegar isso aqui e multiplicar tudo por R se eu quiser levar, peraí que eu errei aqui, se eu quiser levar essa velocidade para esse frame. Tá? Daí eu vou ter que multiplicar pela matriz de rotação aqui desse carinha aqui. Chato isso, tá, pessoal? Mas essa é a base para toda a teoria aí das velocidades, que eu vou fazer um exemplo na próxima aula, tá? E a partir desse exemplo eu vou apresentar para vocês os jacobianos e a gente vai ver que tem um jeito bem fácil de calcular os jacobianos, mas que tem que entender qual é o efeito de uma junta rotacional, qual é o efeito de uma junta prismática, para entender o porquê que eu vou usar o que eu vou usar. Né? Só vou dar uma prévia para vocês aqui, era para ter aberto aqui, eu acho que eu fechei. Era para estar aberto aqui. Eu dou a prévia na aula que vem, que seja. Tá? Sei que é difícil, pessoal, não se apavorem. Isso aqui é só para para um desencargo de consciência minha, mais do que outra coisa. Né? É para eu ficar tranquilo, sabendo que eu falei sobre isso, do que cobrar tudo isso de vocês, que é uma coisa realmente difícil, tá? Mas vocês têm que entender só. Fechou? Fechou? Entendido? Não. Mais fechado? Foi. Tá. Beleza. Tá, mas eu sei que não é uma coisa fácil de entender. Não, Né? tem que digerir, vai ter que ver a aula de novo. É todo um processo, assim, se eu quiser realmente me aprofundar no negócio. Exatamente. É uma coisa de escolha.
tá? Honestamente, pessoal. Quem gostou, quem for, uma coisa, quem for trabalhar com controle de manipuladores, né, ou vai, sei lá, projetar um pêndulo invertido, um pêndulo, um duplo pêndulo invertido, tem que entender cinemática, né? Porque isso aí, se querem modelar, tem que usar cinemática, não tem que fazer, tá? Então é uma coisa específica, né? Entender isso aqui, eu digo que é começando a se aproximar lá do nível da pós. Hoje em dia, como está estruturado o nosso curso pelo limite de horas que nos é fornecido, né? Antigamente, quando o curso tinha, sei lá, 3.600 horas, esse conteúdo ele era abordado, né? Com mais profundidade. Eu não me lembro de ter visto, honestamente. Mas está na ementa, eu tenho que falar, né? Mas o fato é que, ultimamente, isso aí está sendo relegado mais a nível de pós nos cursos de hoje em dia, porque a gente tem, ao invés de ter 3.600 horas, a gente só tem 2.200, 2.400 horas, é 2/3 do tempo que se tinha antigamente, tá bom? Só para alertar vocês e para se tranquilizar de certa maneira, tá bom? Tá Falou! certo. Aquele abraço, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Valeu, senhor. Até a próxima. Boa noite, Falou! senhor. Boa noite.